alunos da segunda série. Hoje, então, mais uma aula de filosofia. Que bom revê-los, saudade de vocês. Espero que vocês entendam a aula. Hoje, então, nós vamos estar trabalhando, dando continuidade no tema, sobre o empirismo e o ceticismo, falado por David Hume, que foi um filósofo muito importante da Idade Moderna. Nós trabalhamos o René Descartes, que trabalhou o racionalismo, e agora estamos aí com David Hume e o empirismo e o ceticismo. Como todos sabem, os filósofos, eles buscam o raciocínio lógico de todas as coisas. Não diferente de René Descartes, o David Hume, ele pretendeu se guiar pela razão, apesar de a filosofia dele ser diferente da filosofia do René, que trabalhava com racionalismo. O David Hume trabalha especificamente com o empirismo, Para o David Hume, o conhecimento científico ele pretende guiar-se pela razão, pela evidência da intuição e da demonstração para estabelecer razões de causa e efeito. Tem bases não racionais, como a crença e o hábito, mas mesmo assim, para Hume, a certeza persiste, mesmo que agora se saiba que ele não tem bases racionais. Esse contexto ele é um pouco pragmático e também meio complexo, Apesar de ser um filósofo, a gente pensa que ele tem total ideia baseada na razão, não, Ele tem bases não racionais, Aqui deixa isso bem claro, Por isso que a filosofia do David Hume é diferente da filosofia, do racionalismo. As bases deles são, não são baseadas no conceito racional. Ele cria bases como a crença e o hábito, ou seja, a intuição, coisas que fazem parte do nosso cotidiano. O ceticismo para David Hume, que é outra tendência do método dele. Para Hume, não há na mente humana nada que não tenha se originado da percepção. O que é essa percepção? É o método dele, que é o método empirista, que está baseado nos sentidos. Este ou esta se subdivide em duas espécies. As mais vivas são impressões, que aparecem na mente quando ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos. E as mais fracas, que são as ideias ou pensamentos, que são cópias de impressões e por isso menos vivas. Aqui nesse contexto é bem simples entender, que já a ideia do David Hume é baseado nessas impressões, E toda a intuição que nós temos como ser humano, elas são valorizadas. Olha para vocês verem, fala como vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos. São coisas bem práticas, da nossa vida. Por isso, a filosofia dele, é mais voltada para a questão do subjetivo, a questão das impressões sensoriais. Para Hume, o conhecimento só pode ser resultado da associação de ideias e associações. Não se faz a esmo. Até mesmo o maior dos desvaneios. O que é devaneios? De loucuras que nós temos de pensamentos. Uma ideia se liga à outra, obedecendo a alguns princípios. Por isso que ele fala que tudo faz parte do nosso pensamento, ou seja, a nossa mente, para ele, é a base de tudo. O David Hume, ele vai, então, buscar o conhecimento baseado nas impressões do sentido, mais as articulações das ideias, não é isso? Os sentidos que ele colocou lá, quando amamos, quando desejamos, quando queremos, mais a articulação das ideias, dos nossos pensamentos, daquilo que temos como base dentro da nossa cabeça, ou seja, como se fosse uma caixinha que guardasse segredos, espaço e tempo surgem da percepção desse movimento. É a filosofia baseada, então, no empirismo. Se não se relaciona, a experiência não tem sentido. Para ele, o fator maior da filosofia dele é o quê?
é a experiência, tudo aquilo que nós temos guardados na nossa mente, aquilo que a gente passa, que a gente perpassa nesse mundo que a gente vive. Né? Continuando, para ele, a causalidade, ela não é inata. O que é causalidade? É aquilo que a gente vive. Ele não é um inatismo, ele não vem do nada. Para ele tem sim um sentido, segue uma regra. Percebemos que há determinados fenômenos que seguem-se outros. Percebemos que isso se repete, é um hábito. Cremos que voltarão a se repetir. Logo, causalidade não é inata, é uma crença. Olha como é forte isso, né? Tudo que tem causa tem o porquê. Para ele, então, a causalidade ela não vem do nada, ela é uma crença. O empirismo, como ele funciona? A ideia principal do empirismo é que não há nada na nossa mente que não tenha passado pelos nossos sentidos. Olha aqui para vocês verem, né? Aqui fica bem explicitado isso, né? A visão, né? A audição, né? O tato, o paladar e o olfato. Então, ele colocou aqui de forma bem simples para entender, né, que essa experiência é tudo aquilo que nós temos como intuição e se baseiam nesses sentidos, bem simples de entender, né? A investigação sobre o entendimento humano, né, para ele, né, como conhecemos as coisas? Através de percepções. A experiência é a única fonte de conhecimentos para David Hume. As impressões são dadas, fornecidas pelos sentidos e produções mentais. E tem uma ideia muito questionável, né, de coisas externas e coisas internas. As externas, a visão de uma paisagem, a audição de um ruído. As internas, estados emocionais, né? Tudo isso aqui é voltado, então, para a sensibilidade. As ideias são cópias modificadas dessas impressões que nós temos, né? Baseado nas nossas percepções. A memória, lembrança enfraquecida de impressões já vividas. Ele acredita, meninos, na ideia de que nós trazemos muito na nossa memória de coisas passadas, né? Imaginação, associação aleatória de impressões já vividas. Continuando, produz então um poderoso ataque à metafísica, que é uma filosofia usada muito por Aristóteles. Ele questiona que não é possível afirmar nada sobre o que não se pode, né, ser percebido pelas impressões. Não é possível afirmar que uma causa primeira que originou a tudo a mantém e ordena no universo, né? Uma ideia de causalidade. Não é possível afirmar a existência real de algo perfeito como Deus. Né? Para ele não é possível afirmar a existência real dessas coisas perfeitas como está na causalidade. Né? A filosofia de Hume apresenta-se como forte contraposição à filosofia, né, do René Descartes. O René Descartes, né, a gente sabe que ele era um racionalista, e o principal método dele era o método cartesiano. Só para a gente lembrar aqui, para não ficar, né, vago, né? A máxima dele era o cogito ergo sum, ou seja, eu penso, logo existo. As regras para ele auxiliavam-se nos adquirir a certeza da verdade, e que era a ideia da parte, né, da dúvida metódica que ele criou. O empirismo de David Hume desenvolveu, né, baseado em fenômenos empíricos. Sua filosofia, portanto, é de caráter empírico. Ele parte de duas ideias fundamentais, da combinações de sensações, né, que a gente viu anteriormente, das percepções. Né? Para ele, o homem possui impressões e ideias. Impressões são as percepções imediatas da realidade e das ideias que as lembranças trazem, né? E a filosofia do Hume assume que todo conhecimento é reduzido ao sentido, que nos proporciona um fenômeno
de aparências e de coisas. Ele escreveu vários livros, né, onde ele fala mais claramente sobre essa filosofia, né, dele tão complexa, mas se a gente for pensar, é uma filosofia voltada mais para a causalidade, ou seja, para ideia de nossa, de cotidiano, então é mais simples entender.